Eu tenho certeza que uma palavra, ela muda completamente o jogo. E é exatamente o que tem reservado para você neste exato momento. Seja muito bem-vindo a mais um momento de intimidade com Deus. Eu me chamo Leonardo Souza e eu convido você a realmente viver intensamente esse momento. Eu não te convido a me escutar, eu te convido a viver isso. Eu não estou te convidando para nenhuma religião, para nenhuma placa de igreja. Estou te convidando a viver um momento de intimidade com Deus. E é esse momento que vai transformar a tua fé. Porque é o seguinte, a fé, ela não vem por aquilo que eu acho, por aquilo que eu entendo. Não, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Os dias maus se multiplicam, contudo, aqueles que prevalecem e esperam no Senhor possuem a sua vitória. Amém? Então, antes de iniciarmos de vez, vamos orar. Eu preciso que você ore comigo, porque a comunhão dos irmãos geram bênçãos. Vamos orar pela presença de Deus, pelo discernimento de Deus. Rita, que bom que você está aqui com a gente, viu? Rose também, a Vânia, ó. Beijão no coração de todo mundo que está no ao vivo com a gente. Deus abençoe grandemente, então vamos clamar por ele, porque é o seguinte, tem como o aluno aprender sem a presença do professor? É impossível. Então por isso que agora nós clamamos a presença de Deus, para que Deus nos ensine, para que Deus nos exorte, para que Deus cuide de nós da forma certa e nos dê o entendimento necessário, amém? Então clama aí, fala assim, Senhor, usa a vida do Léo, fala comigo, responda as minhas orações, e eu tenho certeza que no mais o Senhor fará. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a Ti suplicamos neste momento, esteja presente em nossas vidas, se manifeste em nosso meio, faça sinais, prodígios e maravilhas, derrame a Tua sabedoria, a sabedoria do alto para que nós possamos entender, compreender, para que nós possamos ir, Pai, e avançar. Em nome de Cristo Jesus, nos dê o pão da vida, nos dê o pão de cada dia, derrama o maná. Pai, dá entendimento para que possamos avançar, para que possamos conquistar, para que possamos continuar. Em nome de Cristo Jesus, suplicamos pela Tua presença, clamamos pela Tua santa presença. Escuta o nosso clamor e atende o desejo do nosso coração, Pai. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Eu quero começar esse vídeo diferente, porque tem um conselho muito bom para a tua vida profissional, para qualquer área da tua vida. Presta atenção no que está escrito no livro de Provérbios. E por que eu uso a Bíblia? A Bíblia é um manual de vida. Eu querendo ou não, a Bíblia é provada todo dia. Eu querendo ou não, a Bíblia, tudo que está nela acontece. Então por que eu vou reinventar a roda? Eu não preciso perder tempo com isso. Eu vou investir meu tempo, que é limitado, né? É um bem finito, tem ali um fim, eu vou usar para aquilo que é certo. Então, como a Bíblia é o único livro no mundo que dá certo, desde os milênios, eu prefiro confiar nesse livro, porque esse livro já tem a resposta. Livro de Provérbios tem um direcionamento de Deus para você. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 3. Assim diz a Sagrada Escritura. Presta atenção que isso aqui vira o jogo para muita gente. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. É exatamente isso que você ouviu, é muito prático. Vence quem é mais calado. Você já parou para entender isso com o poder e autoridade que essa palavra tem? Vence quem está ou fica mais calado. Eu não estou falando para você não falar nunca mais. Eu só estou falando para você tomar cuidado com aquilo que você fala e para quem você fala. Porque tudo isso vai determinar o teu futuro. Você pode até não acreditar. Tudo certo. Para você. Mas para mim, com o entendimento milenar sobre esse tema, eu preciso entender que minha boca fechada me faz avançar. Minha boca fechada me faz reinar. Porque aquele que fala é escravo daquilo que diz. Então, olha como é que estão as coisas nos dias de hoje. Pessoas que não eram para ter vozes, né, sobre aquilo, sobre falar, sobre determinada coisa, estão tendo. E você pensa assim, poxa, Léo, mas é democracia, a gente fala o que quer. Não, gente. O tolo fala o que quer. O tolo gera contenda, o tolo gera briga. Então, por isso que eu estou falando que nem sempre o poder de fala,
necessariamente deve ser usado. Toma muito cuidado. Então, esse conselho que eu tenho para você. Vamos para Salmos 43, para que nós possamos entender um pouco do nosso coração. Olha que interessante. Lá em Salmo 43, o salmista diz assim, no versículo 1 e 2: Faz-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra pessoas infiéis. Livra-me do homem criminoso, do homem fraudulento, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Olha só que interessante. Nesse mesmo tempo em que alguém clama ao Senhor, alguém clama a Deus, olha que interessante o que acontece logo na sequência. O salmista ainda depois pergunta: Por que tu me rejeitastes, ó Senhor? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? E no versículo 5, ele fala: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, você precisa entender que existe um conflito entre carne e espírito. O teu espírito é um espírito de ousadia, mas a tua carne não prevalece. A tua carne às vezes te paralisa, não é mesmo, Silvia? Que bom que você está aqui com a gente. Muitas das vezes você já parou em algum projeto, você já parou em algum curso, você já parou em algum determinado ponto da tua vida, né, que entrou ali no conflito da carne com o espírito, e aí você simplesmente desistiu. Você simplesmente parou, né? E não é o que eu acho, é o que a ciência prova. O pessoal faz um monte de promessa no final do ano, até o 15º dia de janeiro, em torno aí de 70% das pessoas já desistiram dos seus devidos propósitos. E aí o salmista, ele entende tudo isso, né? Aquilo que é carne, aquilo que é espírito, e ele compreende. E ele fala: olha, espere em Deus, deposita confiança em Deus, porque os teus inimigos não prevalecerão. E daremos sequência agora à nossa série de Gideão. Amém? Vamos lá, Gideão. Então você já sai daqui abençoado, né? Tanto com esse conselho quanto com esse entendimento sobre aquilo que luta a tua carne, o teu espírito, mas o que prevalece é teu espírito. É o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então vamos para o livro de Juízes, continuando a nossa série. Gente, eu anotei algumas coisas aqui para que nós possamos refletir juntos, né? Para você que quer buscar e aumentar em sabedoria, esse é o momento exato. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo de número 3, é onde nós paramos, né, no último episódio. Juízes capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo. Foi uma ordem que Deus deu a Gideão. Lilian, que bom que você está aqui, viu? E olha que interessante, Deus determinou uma ordem a Gideão, né? E o que é proclamar? Eu até anotei aqui, segundo a fonte que eu obtive pelo Google. Olha só que interessante. Proclamar significa anunciar com voz alta. Foi uma ordem que Deus determinou. Você vai proclamar contra aquilo que está te paralisando. Você vai falar, coloca aí nos comentários já. Eu não vou parar. Pode colocar nos comentários. Eu não vou parar. E é isso que vai acontecer. E aí Deus mandou Gideão e falou assim: Gideão, proclama aí aos ouvidos de todo o povo, ou seja, fala em voz alta para todo mundo. Abre aspas. Quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Gente, aqui começa de vez aqui a nossa live, o nosso entendimento. Gideão proclamou, ou seja, 22.000 homens decidiram partir, ok? Então 22.000 homens foram embora e ficaram apenas 10.000. Lembra que nós falamos na nossa última live? Tem coisa em excesso aí na sua vida? Tem coisa em excesso na sua vida que você precisa tirar. Tem algo em excesso. É amizade em excesso, é contato em excesso, é alguma coisa em excesso que você precisa hoje proclamar para que você avance. E eu vou te explicar o porquê disso, você vai entender agora. Olha que interessante, estava anotando algumas coisas aqui, utilizei algumas ferramentas de inteligência artificial para poder ampliar, né, o nosso entendimento neste momento aqui. Olha só que interessante.
Então, ao todo, eram 32 mil soldados. Olha que interessante, vai anotando aí. Desses 32 mil, 22 mil no primeiro... Gente, na primeira leva já foi. Foi embora. E aí, ele dá uma ordem mesmo, porque... Olha só o que Deus entendeu. Tinha gente com medo. E isso aqui agora vai... Gente, isso aqui vai abrir tua mente de uma tal forma agora. Porque olha que interessante. Tinham pessoas com medo. E sabe o que o medo faz dentro de um ambiente? Olha que interessante. O medo, ele contamina o ambiente. Você pode ter 10 valentes. Se você tiver um medroso no meio desse exército, acabou. É igual no time de futebol. Os 10 jogadores de linha, eles estão fortes e valentes. E o goleiro está com medo, acabou. E pode ser qualquer outra função de qualquer outro jogador. Isso é muito sério. Pessoas que possuem medo, medo é trava, tá? Uma coisa é você ter discernimento, você entender aquilo que vale ou não, né? E aí você tem compreensão dos fatos. Agora, uma coisa é, Deus te dá uma ordem, Deus te dá uma vitória e você não acredita. Deus te trouxe até aqui, te sustentou até aqui, só que você está com medo do amanhã. Não faz sentido. Então, pessoas medrosas contaminam os ambientes e você precisa se livrar disso o quanto antes, tá? Não é o que eu acho. Eu nunca vi nenhum medroso, né, ser campeão de nada. Eu nunca vi nenhum medroso, e isso eu tô falando da ciência, né? Eu nunca vi nenhum medroso ser campeão de nenhum campeonato, de nenhum torneio. Eu nunca vi um medroso enriquecer, prosperar. Nunca vi um medroso fazer nada disso. Ter família e por aí vai. Gente, são fatos e dados que nós estamos tratando, ok? Olha só, o medo é mais perigoso que o inimigo. Por quê? O inimigo de nossas almas, ele tenta contra a nossa vida. Ele tenta contra nós. Só que quem nos paralisa não é o inimigo, é o nosso medo. Lembra o salmista? O salmista estava confiante em Deus, de repente ele se depara com o medo dele. De repente ele acha que Deus se esqueceu dele e as suas emoções podem te confundir nesse relacionamento com Deus. Às vezes você acha que Deus te esqueceu, que Deus não está te observando, Deus não está te olhando, Deus não te escuta. Por que esse milagre não chega? As perguntas, elas se multiplicam. Quando a pergunta te multiplica e te faz parar e te faz retroceder, é o medo. Agora, se as perguntas vêm, né, para que você receba autoridade sobre aquilo e avance, vai embora, vai com tudo. Exatamente, o medo, ele não nos protege, né? O medo, ele nos impede. E olha que interessante. Eu já falei para vocês, né, que um medroso, ele destrói a fé de vários. Se eu estivesse aqui fazendo esse vídeo e te colocando pontos duvidosos contra Deus, certamente você se afastaria de Deus, óbvio. E olha só que interessante. Desses 32 mil, 22 mil foram embora. Gente, 22 mil são muitas pessoas, né? E você pensa assim, poxa, Léo, e agora? Porque antes eu tinha 32 mil, agora eu só tenho 22, só tenho 10 mil, porque 22 mil foram embora. Não sei se você já ouviu aquela frase, né? Menos é mais. É exatamente isso. Porque do que adianta ter 22 mil medrosos no seu exército? Você vai para uma batalha, esse povo medroso vai atrapalhar. Esse povo que está tremendo vai atrapalhar você avançar, né? O povo que tem medo, o povo que é medroso, não vai te ajudar a conquistar nada. Então, você precisa realmente confiar em Deus e acreditar no pouco que você tem, porque é esse pouco que você tem que vai fazer você avançar. Porque o muito que se tinha aqui, Deus tirou, porque não era para esse povo. Então, o que significa isso? Dessas 32 mil pessoas que estavam no exército de Gideão, só uma parte estava comprometida. Quem não está comprometido com você, quem não está comprometida com você no processo, está sendo barreira para você avançar. Presta atenção no que eu vou falar. Quem não está comprometido com você, eu não estou falando que está comprometido com o que você acha de mundo.
Porque, gente, a verdade ela é nua e crua, tá? Com toda humildade digo isso a vocês, né? Nós não podemos fantasiar um mundo na nossa cabeça, não é isso, tá? Agora, quem não está comprometido com você, quem não está comprometido com o teu processo, quem não está comprometido com o teu projeto, quem não está comprometido, comprometida com os teus sonhos, quem não está comprometido, comprometida com a palavra de Deus, chegou a hora de você falar, ó, aqui basta, tá fora. Vai doer, infelizmente vai doer. Tá comprometido em fazer você crescer? Agrega para tua vida. Tá comprometido em fazer você avançar? Agrega para tua vida. Tá sonhando aquilo que você sonha? Agrega para a vida. Exatamente, né? É igual a Maria falou assim, antes só do que mal acompanhado. É exatamente. Porque sozinho, fisicamente, pelo menos você e Deus é maioria. Já fica melhor. Agora, tem pessoa que só te fala notícia ruim. Só sabe fofocar da vida dos outros, né? Tem pessoas que não acrescentam nada. Tem pessoas que começam com você e param. Tem pessoas que te apoiam, mas daqui a pouco estão virando a cara para você e jogando as coisas na tua cara. Então, o que você precisa entender é que isso aqui, olha só, é isso que você precisa entender. Eu até anotei aqui para que você abra os seus olhos. Nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Anota para não esquecer. Nem todo mundo que começou com você vai terminar com você. Sabe por quê? Porque para você crescer, exige corte. Não é possível crescer sem que haja corte. Não é possível romper sem que não haja corte. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Até para um bebê sair da barriga da mãe, se corta ali o cordão umbilical, é isso? Se eu estiver enganado, vocês comentam aqui, por favor. E eu faço questão de corrigir. Então, não é possível crescer, ok? Sem que haja corte. Sinto muito te falar isso. E aí eu volto a refletir. Será que eu estou impedindo alguém de crescer? Será que eu estou impedindo alguém de prosperar? Porque é muito fácil quando a gente fala do outro, né? É fácil quando a gente joga a responsabilidade para aqueles que estão conosco. Agora, vamos colocar o pensamento primeiro em nós. Será que nós estamos sendo uma ferramenta de impedimento para a vida do próximo? Então, por exemplo, gente, é inadmissível pessoas ainda nos dias atuais lutando contra o seu próprio emprego, contra a sua própria empresa. E gente, pasmem, existem muitas pessoas assim. Ah, mas o meu patrão não merece. Ah, mas o meu funcionário não merece. Olha, não tô nem aí se um merece ou outro não merece. Faz sua parte, pro outro e acabou. Vai doer, isso aqui é libertador, mas vai doer. Não, Léo, mas você não sabe, meu patrão não merece. Se ele não merece, por que você não sai dessa empresa? Se esse funcionário não merece, por que você não demite ele logo? E aí a gente vive num ambiente tóxico, num mundo tóxico. Aí eu sou obrigado a ver pessoas tramando coisas contra a vida dos outros, né? É patrão tramando contra a vida dos funcionários, é funcionário tramando contra a vida dos patrões. Gente, vira uma loucura. Não é o que eu acho, é só vocês olharem para o que está acontecendo no mercado. É só vocês olharem para o que está acontecendo na sociedade. Então os valores estão sendo destruídos. E aí eu preciso entender o que eu preciso cortar para continuar. Gente, não vai dar. Se você não souber cortar, não vai dar. Eu sei que dói. Léo, mas fulano me ajudou tanto no passado, mas não está ajudando mais agora. Eu não estou falando para você descartar o ser humano, não é isso. Só que você precisa entender se essa mesma pessoa ela serve para a próxima fase. E talvez ela não sirva e está tudo bem. Aí é a hora que você abençoa essa pessoa e você parte. E está tudo certo. Às vezes você começa um negócio com uma pessoa, com um grande amigo, e isso no desenrolar da história acaba não encaixando mais. Nem para você, nem para ele, né? Nem para você, nem para ela, enfim. Antônia, seja bem-vinda. Então nós precisamos compreender algumas coisas para que nós possamos avançar. Aí eu faço uma pergunta para você. Você quer avançar mesmo? Se você quer avançar, comenta aqui, sim, eu quero avançar. Você vai ter que mudar algumas coisas. Então, por exemplo, gente, aí eu vou falar por mim, tá?
Eu tenho um problema muito grande com doce, né? Não sou muito de comer, mas também quando tenho eu como tudo, tá? É, eu não sei se você passa por isso, mas eu passo por isso. Então essa semana hoje eu comecei e falei, não, eu vou até o final. Eu vou me abdicar grandemente de doce, né? Outra coisa que eu amo, gente do céu, é pão. Nossa, pão é gostoso demais. Sabe aquele pão francês, passa uma manteiga assim, ó, joga na chapa. Que maravilha, gente. Mas eu falei, não, eu preciso cortar, porque o pão me deu sustento para cá, mas agora eu não posso mais. Então eu vou substituir o pão ali por ovo, por frutas, para que eu possa cuidar melhor da minha saúde. Então, é cruel demais, gente. Quer dizer que eu nunca mais vou comer doce? Quer dizer que eu nunca mais vou comer pão? Não, não é isso. Só que na maioria das partes, na maioria do tempo, eu não vou fazer isso, eu não vou comer. A Maria falou assim, Léo, eu faço doce todo dia. Meu Deus do céu, coisa boa. Doce é bom demais, gente. Doce é bom demais, alimenta a alma. E aí você pode pensar assim, Léo, o que tem a ver esse texto com comer doce ou não? Eu preciso ter um exército na minha vida que me faça avançar e vencer. Então o doce, como eu como exageradamente, eu estou falando isso de mim, tá? E você pode colocar para a tua vida. Como eu como exageradamente doce, eu não como só um tabletezinho de chocolate, eu como a barra inteira, ainda compro umas 4 barras, né? Que por aqui, às vezes você pega uma promoção de 4 por determinado valor. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou pegar e analisar o que eu preciso cortar para poder crescer. Quem está na minha lista que não vai me fazer mais avançar. Porque, gente, pessoas medrosas vão te afastar do teu destino. Pessoas que têm medo, pessoas que não... Gente, pessoas que não sonham mais vão fazer você parar de sonhar. E isso é para tudo. Então, poxa, se eu tiver pessoas que se alimentam bem próximo de mim, eu também vou me alimentar bem. Se eu tiver pessoas que praticam exercício, eu vou fazer isso e por aí vai. Então, que nós reflitamos agora, tanto nas pessoas para nossas vidas, quanto nós para as próximas pessoas. Você tem coragem de chegar numa pessoa assim e falar, olha, fulano, ciclano, poxa, obrigado mesmo, né? Mas esse grupo aqui já não me pertence mais. Eu vou ter que sair do grupo aqui do WhatsApp, obrigado mesmo, mas conforme a minha nova rotina aqui, hoje não faz mais sentido para mim estar nesse grupo, tá bom? Obrigado. Tem coragem de fazer isso aí para sua vida? Se você tiver, saiba que você vai romper e você vai prosperar. Você vai avançar, você vai ser cada vez mais íntimo de Deus, porque muita coisa ao nosso redor nos tira a atenção, nos tira o foco, não é mesmo? Amém? Vamos orar então? Quero orar por você, quero orar pela tua vida. Quero pedir ao Senhor que Deus te dê discernimento para que você possa tomar as decisões certas. Amém? Que você não machuque o coração de ninguém, que ninguém machuque teu coração. Eu não estou falando para você pegar o teu WhatsApp e bloquear todo mundo, né? Não estou falando nada disso. Só que vai lá na sua rede social, vai lá. Para que eu estou seguindo essa pessoa? Por que mesmo? Por que eu estou seguindo esse fulano, esse ciclano? Por quê? Para que eu quero isso? O que isso muda na minha vida? Você vai ver o detox que você vai fazer na sua vida. A Lu falou que fez isso esses dias. Gente, e quando você... Eu vou sentir a mudança disso daqui uns 7, 10 dias, né? Já começo a sentir ali um processo dessa mudança. Então, da mudança da alimentação. Então, é super interessante, porque eu quero avançar. E para eu avançar, eu preciso cortar algumas coisas, né? E eu cortando essas coisas, certamente eu vou avançar. Eu quero orar por você, eu quero orar pelo teu milagre. Coloca aqui nos comentários, você que chegou até aqui, não se esquece de inscrever, de seguir essa página, para que você receba dia após dia uma mensagem da parte de Deus. Amém? Então, fica com essa frase aí, ó. Nem todo mundo que começou vai terminar comigo, faz parte da vida. Tá bom? Eu sei que vai doer, mas as rupturas são necessárias. Vamos orar? Ora junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por este momento, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela tua grandeza.
Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado por ser conosco. Obrigado por nos abençoar com sorte de bênção. Obrigado por nos perdoar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas transgressões. Se pecamos contra ti, falhamos contra ti, nos perdoe, Pai. Aceite-nos, buscarmos a ti, ficarmos próximos de ti. Pai, nos ensine a escolher da forma certa, nos ensine a tomarmos a melhor decisão. Abençoe-nos com teu Espírito Santo, com o árbitro da paz que habita em nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, a ti eu suplico, nos dê estratégia para que avancemos, nos dê estratégia para que proclamemos e separemos aquilo que é para nós e aquilo que não é. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós aprendamos contigo a manter em nossas vidas tudo aquilo que nos fará nos aproximarmos de ti e nos avançarmos de acordo com o nosso propósito. Nós pedimos a liberação do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.